Oi, meu nome é Amanda e no trabalho de hoje nós vamos falar sobre a Covid-19 e as falas problemáticas do professor Olavo de Carvalho. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tomou conhecimento de vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Posteriormente, se descobriu que não se tratava de uma simples pneumonia, mas sim de um tipo de coronavírus, uma variante do SARS-CoV, que ainda não se identificado em humanos anteriormente, somente em animais silvestres. Apesar do que se pensa, o coronavírus é a segunda principal causa de resfriado comum no mundo, mas a cepa, a variante que surgiu em 2019, 2020, foi muito mais mortal e muito mais letal, inimaginavelmente mais grave. Consequentemente, em 2020, a OMS declarou uma pandemia. Quando eu digo pandemia, eu digo em distribuição geográfica, ou seja, o mundo inteiro estava sofrendo as consequências da contaminação do Covid-19. Muita gente morreu, infelizmente, no Brasil, que é um país muito grande. O Brasil é do tamanho de um continente, basicamente. Então tivemos muitas mortes, mais de 500 mil mortes. Nessas situações onde tivemos muitas mortes, algumas pessoas tiveram algumas falas problemáticas negando a existência da Covid, falando que não era tudo isso, que as pessoas não precisavam se preocupar, o que é muito errado, porque se 500 mil pessoas vieram a falecer, era uma coisa muito séria e tinha que ter sido levada a sério. Na continuidade do trabalho, falaremos sobre as falas do professor Olavo de Carvalho. Bom, meu nome é Alexia, eu vou estar ministrando sobre as falas que Olavo de Carvalho teve sobre a pandemia do vírus Covid-19 e sobre o próprio vírus da Covid-19. Ele ridicularizava o vírus, não dando tanta importância. Ele ridicularizava o isolamento social, as máscaras, a vacinação, tanto que não tem histórico que ele se vacinou contra a Covid. Fortemente defendia a cloroquina como tratamento para a Covid-19. Olavo de Carvalho também usou sua rede social, Twitter, para poder manifestar sua indagação, seu questionamento sobre a quantidade de mortes dada pelos hospitais, pelos médicos do vírus Covid-19. Ele escreveu: dúvida cruel. O vírus mocoronga mata mesmo as pessoas ou só as ajuda a entrar nas estatísticas? Então, nessa época, questionado muito a causa da morte das pessoas. Mesmo estando numa pandemia, sabia a fundo se foi realmente a causa da morte foi o Covid-19. O Olavo de Carvalho também escreveu na sua rede social: para confirmar, você precisa fazer o exame de cada órgão do falecido. E onde que fizeram isso? Nunca fizeram nenhum. E é a mais vasta manipulação de opinião política que já aconteceu na história humana. Parece coisa de ficção científica. Então, nessa época, foi questionado a quantidade de mortes dadas pelos hospitais e estavam duvidando se estariam colocando na conta da Covid-19 outras causas de mortes. Então, segundo alunos da Faculdade de Medicina da UFMG, junto com a SES de MG, e com o projeto Adote Sua Vizinhança em Tempos de Covid-19, eles escreveram: quando um paciente morre e tem teste confirmado para Covid-19, a declaração de óbito acusa que o Covid-19 foi a causa de morte do paciente. Caso não tenha teste confirmatório, mas há suspeita, o médico irá relatar uma síndrome respiratória aguda grave, ou síndrome da angústia respiratória aguda ou insuficiência respiratória, como causa básica do óbito e inserir como causa suspeita de Covid-19. Se o doente tinha o diagnóstico de Covid-19, mas morreu por outra causa, como por exemplo um acidente de carro, ele não entrará para os dados de morte por Covid-19. O próximo tópico que será abordado aqui em diante será sobre como o coronavírus reage ao nosso corpo, ao nosso organismo e como pode levar uma pessoa a óbito. Então, para começar, é importante como esse vírus se espalha. Ele se espalha basicamente por gotículas de saliva. E ao entrar em contato pelas mãos, qualquer contato que tenha, e redireciona essas mãos ou regiões contaminadas para regiões como boca, nariz, olho, ouvido, contamina o nosso organismo imediatamente. Ao contaminar nosso organismo,
as células primeiro que são atingidas são células da região do nariz, da boca, e por isso que os primeiros sintomas são gripe, nariz entupido. Depois de ter contaminado toda essa região da boca e nariz, o vírus começa a se espalhar pelo nosso aparelho respiratório, podendo ir até para os pulmões. Depois que chega lá nos pulmões, o nosso corpo começa a liberar uma resposta inflamatória. O que seria essa resposta inflamatória? Seria basicamente a entrada de líquidos para conseguir combater esse vírus. Só que ao entrar líquido, impede que o próprio ar entre. Então é uma medida de defesa do nosso corpo, mas ao mesmo tempo é uma medida muito agressiva e que pode prejudicar as nossas próprias células do corpo. Essa medida de entrar mais líquido do que ar nos nossos pulmões é a mesma sensação de como você estivesse se afogando, porque basicamente você tem muito líquido nos seus pulmões e pouco ar. Mas essa medida radical pode fazer com que o nosso pulmão comece a se enrijecer, não permitindo nenhuma entrada mais de ar, até mesmo por aparelhos respiratórios, chega num ponto que não dá mais, onde faz com que muitas pessoas venham a óbito. Por isso é notório que sim, apesar de ser uma gripe que aparenta ser simples, é uma gripe muito perigosa e que pode levar muitas pessoas à morte, como aconteceu ao redor do mundo. Vimos que os impactos da Covid-19 foi não somente no Brasil, mas no mundo todo. Mostramos também os efeitos que essa doença causa no corpo humano. Isso tudo com base em dados cientificamente comprovados, o que refuta totalmente as falas de Olavo de Carvalho. É compreensível que acreditemos em informações transmitidas por pessoas que exercem grande influência na sociedade, assim como foi Olavo, mas é imprescindível que chequemos essas informações antes de acreditar nelas ou até mesmo passar adiante. Um artigo publicado pela Universidade Federal de São Carlos em agosto de 2022 diz que quanto mais repetida uma informação, mais crível ela parecerá ser.